uma pergunta que geralmente entra muito para a gente que é pastor, né, reverendo? Afinal de contas, qual é a liturgia bíblica de uma igreja? Né? O senhor falou um pouquinho de liturgia enquanto falava dos movimentos pentecostais, e há realmente uma diferença. Né? Você entra numa igreja pentecostal, você tem um jeito. Você entra no neopentecostal, tem outro jeito. Você entra numa reformada, tem um jeito. Você entra numa tradicional, tem um outro jeito. O senhor, como teólogo bíblico, né, dentro dos seus estudos, o senhor encontra na Bíblia uma liturgia para a gente seguir? Depende do que a gente quer dizer com liturgia. Geralmente, quando se fala liturgia, se refere a uma ordem do culto. Então, qual a sequência dos elementos de culto e que elementos são esses? Então, biblicamente falando, nós não temos uma liturgia, não tem nenhuma prescrição bíblica da ordem dos elementos de culto. A gente sabe que os elementos são encontrados na Bíblia, que é a oração, leitura e pregação da palavra, os louvores, a celebração dos sacramentos. Então, tudo isso são os elementos que constituem um culto. Fora isso, a Bíblia não estipula nada a não ser princípios, que o culto tem que ser cristocêntrico ou teocêntrico, centrado na pessoa de Deus, o Deus triuno, que o objetivo do culto é a edificação. Paulo explora muito esse princípio lá em 1 Coríntios 14, quando ele queria ajudar a igreja de Corinto, que estava dando ênfase ao dom de línguas sem tradução, sem interpretação, todo mundo falando ao mesmo tempo e que ninguém entendia e não edificava a igreja. Paulo usa o princípio da edificação para dizer que se não for interpretado, não pode ter língua, não pode falar em língua durante o culto. Então isso é um princípio. Ou você vê outro princípio ali no capítulo 12, quando ele diz que pelo Espírito Santo, ninguém pode dizer que Cristo é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E Paulo está falando isso no contexto de culto, onde aparecia gente durante o culto dizendo que era falando pelo Espírito Santo e dizendo que Jesus era maldito, né? Então o Espírito Santo aponta para Cristo no culto. Então a centralidade de Cristo, o propósito da edificação, a simplicidade, a falta de visual, eu digo assim, de elementos visíveis que distraiam a atenção. O princípio da verdade do Espírito, né? Adorando a Deus Sim, em Espírito e em verdade. Sim. Né? São princípios que controlam o culto. Então, dentro desses princípios e dentro desses elementos, existe uma grande possibilidade, uma margem para variação. Você pode começar com oração, você pode começar com leitura da Bíblia, você pode começar com um hino, não tem nada na Bíblia que vai dizer exatamente como é que deve ser a sequência, né? Então a gente opta, geralmente a liturgia reformada, ela tem uma parte inicial de chamar a adoração propriamente dita, confissão de pecados e edificação, seguindo Isaías capítulo 6, que é a visão que Isaías tem de Deus, né, que segue todos esses passos aí. Mas isso não é obrigado. Isso aí é apenas uma inspiração, uma sugestão. E nesse sentido, em termos de culto reformado, a gente pode falar de princípios e de elementos. Sim. Mas não de liturgia, se liturgia se refere a uma sequência padrão, uma ordem fixa, né? Fixa, que se segue todo o culto. Isso aí, quem tem são os irmãos da igreja luterana, da igreja metodista, eles gostam, a episcopal também, mas não os presbiterianos. Mas pensando sobre esses princípios que o senhor falou e que não existe um padrão, né, concreto de, vamos dizer assim, engessado para se seguir, mas existem limites, né? Sim. Que precisam ser estabelecidos. Como o senhor disse, existem princípios que serem aplicados nos cultos. Qual o limite do culto cristão? Qual o limite do culto? Boa pergunta. Eu creio que tudo aquilo que for centrado no homem, quando o culto vira, de alguma maneira, um entretenimento, ou um show, ou uma apresentação. Quando Cristo já não é mais o centro, quando tem partes do culto que não são inteligíveis e que não ajudam
o crescimento e o entendimento, como, por exemplo, coreografias, teatro dentro do culto. Os reformadores acabaram com o teatro que havia no culto católico, exatamente por isso, porque não entendiam que esse princípio limitava o que podia ter. Você não podia, né, quando chegava nesse ponto aí, já estava fora do que era o culto bíblico. No final de 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz, se referindo ao culto, fazei tudo com ordem e decência. Ordem e decência. Então, o que passar disso aí, a gente não deveria admitir. Os limites são esses estabelecidos pelos princípios e pelos elementos de culto, né? Dança, por exemplo, não é elemento de culto. Ela não é prescrita no Novo Testamento como parte do culto.